Olá pessoal, estamos começando mais um bate-papo em foco com entrevistas que inspiram, informam e te fazem pensar. Eu quero te pedir para que você já siga, curta, comenta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva em nosso canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui no Sistema de Comunicação Cidade Esperança. O nosso entrevistado de hoje, eu vou ter que ler aqui a ficha dele porque é bem extensa. Sebastião Torres Madeira. Médico desde 1976, tornou-se especialista em urologia pelo Instituto de Urologia e Nefrologia em Niterói, Rio de Janeiro. Exerceu a profissão médica em Imperatriz de 1979 a 1994. Foi ainda presidente da Associação Médica de Imperatriz de 1995 a 2008. Esteve deputado federal por 4 mandatos. Foi eleito prefeito de Imperatriz por 2 mandatos, de 2009 a 2016. Ocupou o cargo de presidente da Gasmar, a Companhia de Gás do Maranhão, entre outubro de 2021 e abril de 2022. De 2022 a 2026, exerceu a função de secretário-chefe da Casa Civil. Ufa! Ele, doutor Sebastião Madeira, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Nós aqui agradecemos o convite, estamos aqui prontos, porque daí vier. Pode mandar brasa. Doutor Sebastião, quando o senhor decidiu se tornar médico? Isso era um sonho de infância. Vamos falar um pouco aí da sua história. Se não me falha a memória, o senhor é daqui, próximo de Imperatriz, Senador La Rocque, Cumaru. Qual é a cidade que o senhor nasceu? Na verdade, eu nasci no município de Graça Aranha, a 600 quilômetros de Imperatriz, num povoadinho chamado Sempre dos Piau. Quando eu tinha 5 anos, minha família se mudou aqui para a região. Meu pai se instalou no povoado Tanque, ali do lado de Buritirana. Muito bem. Aí eu era um menino que eu pensava que eu não prestava para nada, porque eu era ruim de bola, eu era ruim de brincadeira com os outros meninos. Mas aí, com 10 anos, um tio meu chegou lá e montou uma escola. E quando eu entrei na escola, que me apresentaram livros, que tudo, aí foi uma revelação, uma epifania. Eu vi que de estudo eu era bom. Meu tio convenceu meu pai, me levou para governador Eugênio Barros, para a casa da minha avó, e lá eu comecei a estudar, e aí depois passei por Codó, na casa do Antio, voltei para Imperatriz, fui para Fortaleza, terminei o 2º grau em Fortaleza, fiz o curso de medicina e decidi, no início eu queria ser engenheiro, até que mais na frente eu digo, não, você é médico. E, inclusive, quando eu fiz o vestibular da Universidade Federal do Ceará, em 18 mil candidatos eu tirei o 2º lugar. Então, eu era bom, ainda sou. E a história é essa. Me formei em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, fiz residência no Instituto de Urologia e Nefrologia do Rio de Janeiro, que é em Niterói, e depois eu vim para Imperatriz, fui o primeiro urologista do interior do Maranhão, já tinha 2 em São Luís, eu praticamente criei a urologia no interior do Maranhão a partir de Imperatriz. E depois aí entrei na política a partir de 1994. Hoje, com 76 anos, ainda com esse vigor, e o seu pai com 106? Não, meu pai completou 100, está partindo para 101. 101. Está lá no tanque, ouvindo rádio, ouvindo história. Está lúcido. Lúcido, administrando ainda a fazendinha dele. Essa semana mesmo ele disse, minha filha, quero tomar um empréstimo no Banco Nordeste de 50 mil. Não, meu pai, o senhor não precisa, tem dinheiro aqui no cofre. Não, mas eu quero, porque eu quero fazer. Você vê que ele não se entrega, ele está sempre pensando no futuro, e isso eu herdei dele. Eu sempre tenho projetos futuros, independente da idade,
porque para mim idade não é soma de ano, não. Idade para mim é qualidade de alma. Muito bem. O senhor, com essa idade de 76 anos, né, acho que se seguir aí os caminhos do seu pai, vai chegar também aos 100, né? Quero passar, né? Passar dos 100. Quero passar dos 100. Doutor Madeira, quando o senhor decidiu largar a carreira de médico e entrar na política? Eu lembro que um dia eu estava no Hospital Santa Maria, no final do dia, vários médicos lá na frente do hospital, batendo papo. Aí chegou o Davi Alves Silva. Aí disse, consegui uma vaga para ser candidato a deputado estadual. Isso me parece que em 1982. Aí eu fiquei raciocinando, eu digo, Imperatriz, o Davi era um líder, né, mas tinha uma fama ruim, ligado à violência. Aí eu pensei, o Davi entra na política, tem coragem e assume o protagonismo que nós não temos coragem. Os médicos, os empresários, aqueles que faziam a cidade. Eu digo, vou me preparar para um dia assumir esse protagonismo. E aí, 10 anos depois, eu fui candidato a prefeito, em 92, na famosa campanha que nunca o povo esqueceu, das reguinhas do Madeira neles. Eu lembro. A situação de Imperatriz era tão caótica, depois da administração do Davi, que o Madeira neles era como se fosse um grito de resistência ao que acontecia na cidade. E foi uma campanha linda, terminei não ganhando, eu enfrentava a esposa do vice-governador, dona Zenira Fiquene, enfrentava o candidato do Davi, que era o prefeito, que era o Renato Moreira, um homem que já tinha sido prefeito, de grande reputação, e no fim eu fui o terceiro colocado, mas aquilo me lançou para a política. 2 anos depois eu fui eleito deputado federal. E eu lembro muito bem, quando era ainda pequeno, né, jovem ainda, aquela reguinha lá que fez muito sucesso, Madeira neles. Ainda hoje faz. Ainda faz ainda. O senhor lembra o número que você usava nessa campanha? Vamos ver se você vai lembrar aqui. Lembro que eu disputei pelo PSDB, era o número 45, que o candidato majoritário usa o nome do partido. O PSDB é 45, então meu número era 45. Quando eu fui candidato a deputado, aí era 45-12. Porque deputado federal são 4 números, o 45 do partido e mais um número de 2 dígitos. Então, eu sempre disputei os mandatos de deputado federal, eu disputei 5 vezes, ganhei 4, sempre com 45-12. Esse é o seu número. O senhor disputou quantas vezes antes de se tornar prefeito de Imperatriz? Só aquela vez? Lá De prefeito eu disputei em 92 com o slogan Madeira neles, deu madeira em mim. Aí eu virei deputado federal em 94. Em 96 tornei a disputar outra derrota. Primeira vez eu perdi para o Renato, a segunda eu perdi para o Hildon Marques, que era o interventor. Aí disputei novamente em 2000. E aí, dessa vez, quem ganhou foi o Jomar. Disputava eu, o Hildon Marques e o Jomar. Interessante era que foi uma disputa com 2 candidatos com grandes estruturas, eu e o Hildon Marques. Aí eu dizia que o Hildon Marques não prestava, o povo acreditou em mim, não elegeu ele. Mas ele também dizia que quem não prestava era o Madeira. Aí o povo acreditou nele e também não me elegeu. E o Jomar, que correu por fora, foi quem ganhou a eleição, um resultado absolutamente inesperado. O senhor não pensou em desistir depois dessas 3 derrotas consecutivas? Depois das 3 derrotas, eu até anunciei, não disputo mais prefeitura de Imperatriz. Até porque o povo dizia, Madeira, tu nasceu para ser deputado, tu só presta para deputado, tu não presta para prefeito. Só que ninguém me testava, né? Eu até dizia, gente, vocês plantam um pé de melancia, vocês não vão colher manga num pé de melancia, vocês me elegeram para deputado, eu exerço o papel de deputado, não me cobrem a ação de prefeito, eu sendo deputado. Até que em 2002 eu apoiei o Carlinhos Amorim, quase ganha, e em 2006, em 2008,
Não, em 2004 eu apoiei o Carlinhos Amorim, aí em 2008, com o Jacques governador me apoiando, aí eu voltei e aí foi lapada, ganhei com mais de 50%. O senhor foi prefeito de Imperatriz por 2 mandatos. Qual a obra que o senhor sente mais orgulho em ter trago para a Imperatriz e ter feito aqui em Imperatriz? Acho que a maior obra foi levantar o ânimo de Imperatriz, mostrar que tudo era possível. Comecei trazendo a Suzano Papel e Celulose, que já estava destinada para Porto Franco. Fui lá e arranquei e trouxe para a Imperatriz um investimento de mais de 10 bilhões no dinheiro de hoje. O senhor foi atrás desse projeto? Fui atrás, já estava destinado para Porto Franco. Fui a São Paulo, conversei com a diretoria da Suzano, argumentei, fui na governadora Roseana, argumentei. Ela disse: Madeira, o povo de Imperatriz não gosta de mim. Eu digo: governadora, faça um gesto. E ela fez e chamou a diretoria da Suzano e disse: só dou os incentivos fiscais se vocês instalarem a fábrica Imperatriz. E aí deu certo, e aí a cidade bombou na economia, a construção civil. Nesse tempo tinha 4 ou 5 prédios. Aí a cidade se verticalizou. Por quê? Porque o dinheiro circulou, a cidade se intoxicou de dinheiro, de tanto recurso que circulava na cidade. Eu digo que até vendedor de cuscuz vendeu mais cuscuz. Né? Dinheiro e menino. Dinheiro, e muito menino que apareceu. E muito menino. Aí depois veio Shopping Imperial, fiz um trabalho que nenhum prefeito fez até então e nem fez depois. Nós conseguimos trazer quase 9.000 casas do Minha Casa Minha Vida. Minha gente, não é fácil. Eu fui lá, arranquei de outros estados, o Sebastião Reis, o Cano da Serra, o Itamaguará, o Teotônio Vilela, o Recanto Universitário, Dom Felipe Gregory, Juscelino Kubitschek, que é o JK, que ainda está terminando agora, mas é do meu tempo. Sabe por que eu fui atrás? Porque eu sei o valor do teto para uma família que não tem teto. Eu sei o que isso representa. Então, mas a infraestrutura da cidade, por exemplo, você sabe onde é a Feira do Bom Sucesso? Sim. Você lembra que ali era uma grota imunda, podre? Sim, exatamente. Eu fiz uma drenagem monstra naquela... Ali virou uma avenida. E obras como aquela de drenagem eu fiz em muitos lugares. Aqui, por exemplo, no centro da cidade, na Dorgival com a Amazonas, qualquer chuva virava um mar. Você lembra? Eu fiz uma drenagem grande, puxando essa água para uma galeria lá mais na frente, quase 1 quilômetro mais na frente, no cruzamento da Souza Lima com Bom Futuro, e aí acabou, resolveu o problema. Então, foi assim que eu agi. Eu estimulei a cidade, a saúde. Eu vejo hoje o povo reclamando, hoje tem HRT, tem Macro, tem UPA, não tinha nada disso. Quando eu fui prefeito de Imperatriz, era só o socorrão do estado, só tinha o materno-infantil. Era só o socorrão e dava conta de tudo. Teve, inclusive, um dia que os médicos queriam um aumento que eu não podia dar, aí, 7 horas da noite, eles chamaram o Roma, que era vereador, que tem um programa de enorme audiência. Roma, vem para cá que nós estamos abandonando o plantão. Aí o Roma ligou: Madeira, por amor de Deus, os médicos abandonaram o plantão. Eu fui lá, sabe o que eu fiz? Fiquei de plantão a noite todinha e atendi o povo. E no outro dia, ia um médico aqui passando de Teresina, seguramos esse médico, pagamos um bom plantão para ele, para ficar do meu lado. O povo se espantava, quando chegava era o prefeito que estava atendendo. Aí foi assim que eu fiz, eu ia para cima. Uma vez, o matador era uma pocilga, o matador de Imperatriz. Eu fui lá, passei um mês sem comer carne. O senhor conhece muito bem a história de Imperatriz, né? Eu fui no matadouro, parecia uma pocilga. Sangue misturado com urubu, com cocô de boi, aquela esculhambação. Aí eu fiz uma reforma no matadouro, só que primeiro pagavam R$14 a taxa para o abate de um boi os açougueiros. Eu disse: gente, isso é impossível. Aí fui, dobrei logo o preço para 30, e aí eles fizeram a revolta, aí eu fui lá. Quando cheguei,
o Chagão era vereador, disse: tu não manda na cidade. Eu digo: mando, porque o povo de Imperatriz me deu o direito de mandar. Então eu represento a cidade. Aí depois eu fui na Vila Davi, uma senhorinha disse: Madeira, tu tá doido, não vai mais lá não, que aquele povo vai te matar. Eu disse: mata nada. Ele disse: eu vi gente com facão, com machado. Eu digo: mata não, porque eu tenho a coragem, eu enfrento os problemas. Foi assim que eu enfrentei. O maior orgulho que eu tenho como prefeito foi ter tido a atitude, foi ter ido buscar empresas para a Imperatriz, foi ter estimulado, mostrar para o povo de Imperatriz que era possível a cidade se levantar como se levantou. Doutor Madeira, o senhor ainda tem um desejo de se tornar prefeito novamente de Imperatriz, ou o senhor já está por satisfeito? Eu olho sempre para o futuro, né? Político não é dono da sua vida, político é comandado pelas circunstâncias. Não está mais nos meus planos ser prefeito de Imperatriz. Eu acho que a cidade está bem cuidada, eu apoiei o Rio do Amaral, quero aqui dar o testemunho de que para fazer o que o Rio está fazendo é preciso ter aquilo roxo. Sabe o que é aquilo, não sabe? Porque ele está enfrentando os problemas com coragem. Olhe que essa avenida que ele está fazendo, ultrapassando ali a Quinta do Jacó, ligando a cidade com a Quinta do Jacó, é obra para quem tem coragem. Parabéns, Rio do Amaral. Aquela obra no cruzamento, quando termina a Ceará e começa da Ceará com aquela rua que entra da Ceará com Padre Cícero, com Floriano Peixoto e com o começo daquela avenida Newton Belo. Então, aquela obra no cruzamento da Ceará, Padre Cícero, Floriano Peixoto e Newton Belo, uma obra grande de drenagem para resolver aquele problema. Então, ele está enfrentando os problemas da cidade e é perfeita a administração dele? Não é, porque Imperatriz é uma cidade complicada, minha gente. Eu fui prefeito, eu sei o que é ser prefeito de Imperatriz. Tem muita coisa para se fazer ainda, é que tem que ter um prefeito que tenha coragem, que tenha atitude, que não se acovarde. E o Rio está fazendo isso. Parabéns, Rio. Muito bem. Doutor Madeira, tem algo que o senhor gostaria de ter feito e não conseguiu fazer na gestão de prefeito? Sempre tem, né? Eu digo que eu fiz tudo o que foi possível fazer, mas não fiz tudo o que eu gostaria de fazer. O que eu gostaria de fazer era a solução das enchentes. Para resolver o problema das enchentes, tem que ter uma macrodrenagem da cidade, tem que fazer galerias imensas e caríssimas no Bacuri, no Capivara, no Santa Teresa, principalmente nesses 3 riachos que cortam a cidade e que Imperatriz é uma cidade de relevo plano, baixo, numa região que chove muito, que aqui é a pré-Amazônia. A cidade foi ocupada, impermeabilizada, e aí aquele baixão, que era a região do Grande Santa Rita, era um grande baixão. No inverno virava um mar. Hoje esse mar não tem para onde ir, por quê? Porque está tudo asfaltado, está tudo ocupado por casa, o riacho imprensado, e era uma coisa que eu gostaria de ter feito, mas um prefeito de Imperatriz, seja quem for, não tem condições de fazer se não for uma parceria com o governo federal, com o governo estadual, porque é investimento de bilhões que a cidade não dispõe. Isso eu gostaria de ter feito. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com essa entrevista com o nosso amigo doutor Sebastião Madeira. Não saia daí, a gente volta já. 2 de maio de 2001, a concretização de um sonho entra no ar. A Rádio Cidade Esperança 105,1 FM. Uma emissora 100% evangélica, sob a direção da Assembleia de Deus em Imperatriz. Objetivo: apoiar o crescimento da obra de Deus. Em pouco tempo, a audiência foi crescendo rápido e, indiscutivelmente, se tornou a maior audiência registrada na cidade na época.
Mas além do sucesso dos estúdios da Rádio Cidade Esperança, começou também assim, fazendo história, realizando grandes shows no aniversário, no estádio. E com a caravana Cidade Esperança, a equipe empreendeu visitas em cidades vizinhas, fazendo cruzadas evangelísticas. Mas não parou por aí. A Assembleia de Deus de Imperatriz, através da Rádio Cidade Esperança, entrou no calendário da maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, que é realizada todos os anos no Parque de Exposições de Imperatriz. Consagrando um dia especial, a Noite Evangélica, chamada de Esperança na Expoimp. Considerado até hoje um dos maiores eventos realizados no período da Feira Agropecuária, com recorde de público. E aquela que começou apenas como uma rádio em arrendamento, 4 anos depois, em 2005, tornou-se, pela graça de Deus, uma rádio própria. Isso mesmo, a primeira rádio de Imperatriz, Rádio Imperatriz 570 AM. Com a resposta de oração, passou a ser propriedade da Assembleia de Deus, uma conquista para o povo de Deus. E mesmo com tantas dificuldades, a Rádio Imperatriz, agora Cidade Esperança, chegava a lugares longínquos. Até mesmo em aldeias, onde várias pessoas testemunhavam a aceitação de Jesus através da rádio. Que mesmo diante de tantos obstáculos, continuou levando uma palavra de fé, amor e esperança. Por isso, agradecemos a cada membro e aos pastores desta igreja, bem como a todos os ouvintes e patrocinadores que durante esse tempo estiveram orando, contribuindo financeiramente ou patrocinando os programas. Vocês são os responsáveis pelo sucesso dessa rádio. Uma rádio que leva alegria, Entretenimento, Informação, Música de qualidade. Pois chegamos aos mais diversos lugares através do rádio e em todo o mundo pela internet. Comunicando o amor e a bondade de Deus. E a meta é continuar crescendo, alcançando mais vidas com as boas novas do Evangelho de Cristo. FM Cidade Esperança, a rádio segundo o coração de Deus. Muito obrigado. Estamos de volta com o nosso bate-papo em foco e nosso entrevistado de hoje, ele, Sebastião Madeira. Doutor Sebastião Madeira, já foi deputado federal, prefeito de Imperatriz por 2 mandatos, presidente da Associação Médica de Imperatriz. E vamos falar agora, Madeira, sobre essa inovação do Madeira. Madeira agora estava on, agora é Madeira IA. Fala pra gente aí desses temas que o senhor tem usado nas suas campanhas. Um rio nunca é o mesmo rio. Você passa hoje no Rio Tocantins, você chegar amanhã, aquele não é o mesmo rio, porque a água é diferente, o dia é diferente, aquela água já passou, a vida é do mesmo jeito. A vida está em constante metamorfose. Então, o político que não inova, que fica parado, ele vai perdendo espaço. Eu preciso me conectar com as gerações. A última vez que eu tive uma eleição foi em 2020, mas a primeira foi em 1992. Imagine, quem votou em mim a primeira vez em 1992 tinha 18 anos, hoje tem 92, bota aí. Então, quem votou em mim em 1992 tem 50 anos hoje, 50 e tantos anos. Então, eu preciso me conectar com as gerações que vieram depois. Então, eu comecei com Madeira neles, pegou, depois veio o Pai Taon, foi um enorme sucesso, porque me conectou com a 34 juventude. anos. E agora, nós inovamos com a tecnologia. Nós estamos em plena era da inteligência artificial. Então, eu, junto com a minha equipe, passamos para o Madeira IA, Madeira da Inteligência Artificial, conversando com a juventude, conversando uma nova linguagem, e é essa a minha capacidade de ser sempre uma metamorfose ambulante,
de sempre estar me conectando com novos tempos. É uma capacidade que nem muita gente com menos idade do que eu consegue. Por isso é que eu sou candidato de novo. Eu sinto que com a minha experiência, com a minha vivência, com a minha coragem, com a minha capacidade de inovar, eu posso contribuir com o Maranhão ali na Assembleia Legislativa, onde é tudo mais do mesmo, nada é discutido moderno, nada é avançado, é todo mundo trabalhando para ter o próximo mandato e se esquece que tem que trabalhar no mandato que está exercendo. Eu quero chegar ali na Assembleia, com fé em Deus vamos chegar, para ser um protagonista, para trabalhar pelo Maranhão, para discutir o Maranhão, para representar Imperatriz, para representar a região tocantina, mas para dar um exemplo para o Maranhão de quem não se entrega, de quem sempre tem projetos para o futuro. Eu até conto uma história que quando, no bando do Lampião, quando o Lampião foi cercado, o grupo dele dizimado, sobrou um, o Curisco, e a esposa dele, porque não estavam juntos. E a polícia terminou achando o Curisco escondido numa casa dentro da mata. E aí, quando cercaram, o capitão gritou, te entrega, Curisco. Curisco não respondeu. Tornou a gritar, te entrega, Curisco. Aí o Curisco respondeu, eu não me entrego não, senhor capitão, que eu não sou passarinho para viver na prisão. Eu prefiro morrer, mas de parabelo na mão. Eu sou igual o Curisco. Eu não me entrego para a idade, eu não me entrego para aqueles que têm preconceito, porque uma pessoa já passou dos 70 anos, porque eu acredito na minha fibra, acredito na minha coragem, acredito na minha capacidade de me dedicar ao próximo, de me dedicar ao povo da minha cidade, da minha região, como eu fiz quando eu trouxe os conjuntos habitacionais. E aí, no dia da inauguração do Sebastião, do Canto da Serra, você estava lá? Você estava lá, não estava? Aí estava lá uma multidão, fui até aplaudido quando eu cheguei. Aí eu olhei assim, estava no palanque o presidente Lula todo feliz, o governador Brandão, o Rildo todo animado, o prefeito Rildo, ministro. Aí eu fiquei pensando, está todo mundo ali. Quem fez o Canto da Serra? Foi o Madeira. Eu não estava lá no palanque, mas quem fez foi o Madeira. Quando eu fui inúmeras vezes a Brasília com a doutora Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação, defendi que viesse o conjunto para a Imperatriz, porque outros estados queriam, e na época foi o maior conjunto que foi para uma cidade. O Madeira trouxe para cá. O presidente Lula estava inaugurando com o governador Brandão e com o prefeito Rildo, com deputados e ministros, mas foi o Madeira que fez. Fora da política, quem é o Sebastião Madeira? Quais os seus hábitos que o senhor gosta de fazer na hora de lazer? O que é que mantém aí o Madeira sempre jovem com esse entusiasmo todo? Você vai para a academia? Quais são os seus hábitos? Eu sou sempre o mesmo, ou na política ou em casa, mas eu me cuido. Outro dia, a primeira-dama de Vila Nova dos Martírios, eu gosto de responder contando história. A Lana Nunes, que é a secretária de Saúde, viu uma foto minha e disse, Madeira, qual o segredo? Tu está no formol, que não muda. Eu digo, sabe qual é o meu segredo? Primeiro, temperança, uma vida regrada, dormindo, sem bebida, uma vida regrada, não comendo demais. Segundo, eu procuro evitar todas as brigas, só entro numa briga se não tiver jeito, mas eu evito brigas. Terceiro, o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu faço. Me sinto bem em ajudar. E, por último, amar e ser amado. Esse é o segredo de uma vida como a minha. Mas eu gosto de ler, adoro ler, né? Eu não gosto de festa barulhenta, não gosto de balada. E quem gosta, tudo bem, eu bato palma, mas eu mesmo gosto de uma vida tranquila, deitar numa rede, lendo um bom livro e vivendo em casa com minha esposa, com filhos. É assim que eu vivo com os amigos. Prezo muito a amizade, prezo muito as relações e sempre respeitando a opinião das pessoas. Cada um é do seu jeito e assim que outra coisa, eu procuro
sempre as qualidades das pessoas. Em vez de focar nos defeitos, eu procuro as qualidades, porque o mundo se vinga também procurando as minhas. Eu até conto uma história que diz que tinha uma pessoa parecida comigo, aí um dia os amigos dele disseram, ó, hoje nós vamos fazer um teste, porque quando a gente tenta falar mal de alguém, ele sempre procura exaltar as qualidades da pessoa. Hoje nós vamos falar do diabo, ver se ele encontra alguma qualidade no diabo. Aí eles chegaram e começaram a esculhambar o diabo, que era o Satanás, que tal, queria botar a alma das pessoas no inferno e que perseguia todo mundo. Ele disse, mas ele tem uma qualidade. Eu, cara, não é possível ele achar uma qualidade no diabo. E qual é a qualidade do diabo? Ele disse, ele é persistente. Não desiste, né? Qual foi a situação mais inusitada que o senhor viveu na política, né? Durante esses 34 anos de carreira política? Qual foi a situação assim, inusitada que o senhor viveu, que realmente assim deixou Madeira bem apreensivo? Eu passei por várias, né? Eu passei por perseguições, gente que de graça me persegue, mas a pior de todas foi uma acusação saída no Fantástico de que eu teria contratado um pistoleiro para matar o Hildon Marques. Depois se mostrou que era uma imensa farsa forjada para alguém se beneficiar politicamente. É uma coisa que realmente foi ruim. Mas teve outras, e perseguições, e do nada alguém se levanta e começa a me perseguir. Mas eu entrego para Deus e vou, enquanto eu vou, os cães vão ladrando, vão latindo, eu vou passando pelo meio e incolo-me. Doutor Sebastião, o senhor vem da política de muitos anos, né? O senhor tem uma experiência vasta na política. E comparando a política de antigamente com a política de hoje, está mais fácil ou mais difícil fazer política hoje? Os tempos mudam, né? Os costumes mudam. Eu fui deputado federal 4 mandatos, convencendo as pessoas, andando de casa em casa nas cidades da região. E as pessoas se convenciam, votavam em mim. Teve inclusive uma vez que eu fui o segundo mais votado do Maranhão, sem apoio de prefeito. Andando. Eu lembro que no Crioulizinho, município de Itaipava do Grajaú, eu comecei 7 horas da manhã, aí o povoado sem asfalto, poeira, aí eu subi num tamborete, quando eu subi no tamborete eu vi aquele redemoinho assim, e eu fiquei bem no meio, a poeira me cercou. Tive até que parar de respirar para não encher o pulmão de poeira. Quando passou, eu disse, minha gente, eu sou o único deputado federal do Brasil que tomou um banho de poeira no Crioulizinho. Então, e hoje é diferente. Hoje, na época, os recursos eram poucos, as emendas eram poucas, mesmo assim eu distribuía bem e a marca dos meus mandatos está distribuída em todas as cidades da região, com água, com banheiro, com kit sanitário, com casa, com posto de saúde, com atenção às pessoas. Hoje é diferente, os estados federais dominam uma fortuna, tem deles que chegam a liberar 100 milhões por ano, e isso distorceu porque eles têm um enorme poder de fogo. Então, hoje, um cidadão que queira ser deputado federal, ele pode ter a influência que tiver, ele é barrado pelo poder financeiro dos que já têm mandato. E isso se espalhou para deputado estadual. Deu uma praga, que filho de prefeita, filho de prefeito, mulher de prefeito, marido de prefeita, entram na política e são bancados por aquela máquina monstruosa. Nós estamos vendo aqui na nossa região, invadida por esse tipo de candidato, pagando uma fortuna para as pessoas o apoiarem. Na verdade, comprando os votos, comprando o mandato. Isso foi que mudou. Aí tem, por exemplo, tem prefeito que vai e bota um irmão, a irmã, e aí rasga dinheiro, destrói o município para ter um mandato. Depois não vale nada, porque essas pessoas não são líderes, vão ser um deputado de baixíssimo clero que não vão influir nem contribuir. Mesmo assim, nós vamos andando e eu digo que estou fazendo uma campanha híbrida, mostrando
o que eu já fiz, mostrando o potencial que eu tenho para continuar fazendo, mas também arrebanhando líderes que acreditam para que a gente possa ganhar a eleição. Mas mudou radicalmente, hoje é diferente, hoje dificilmente um líder saído como eu saí daqui de Imperatriz, do consultório, da associação médica, da sociedade civil, dificilmente consegue sucesso como eu consegui e ganhei para deputado federal logo de primeira. Mas sempre é possível e eu manobro nesse caminho, usando a minha história, usando o talento que eu tenho, usando a verdade, usando a sinceridade, às vezes até que dói, o povo chama até de sincericídio, e assim vamos levando, assim vai caminhando a humanidade. Fala pra gente, Madeira, uma história engraçada aí das suas campanhas, algo que aconteceu assim, que se tornou assim, algo que ficou marcado na sua trajetória, algo engraçado que aconteceu aí nas campanhas. Tem muitos. Vou contar só uma. Lá em Santa Luzia, eu estava representando o governador e a prefeita era França Macaquinho. Aí eu disse, no palanque, umas 3.000 pessoas, prefeita França, tem quantos povoados na sua cidade? Ela disse, Madeira, tem 400. E o prefeito, parabéns, não é fácil administrar uma cidade com 400 povoados. A senhora pode me levar em 399. Tem um que, por amor de Deus, não me leve lá. Ela pegou o microfone. E qual é a secretária dessa cidade, desse povoado? Eu digo, no Torupau, porque eu sou Madeira, é perigoso eu chegar lá. Teve outra também, em Presidente Juscelino, prefeito é o doutor Pedro, médico, ele apoiava o Everton e eu apoiava o Brandão. Fui lá inaugurar uma praça, o prefeito de cara amarrada, a cidade toda, porque geralmente o humor da cidade pequena é o humor do prefeito. Ninguém prestava atenção nos discursos. Eu fui o último a falar, porque eu representava o governador. Aí eu tive o cuidado de conversar um pouquinho, entender mais ou menos como eram as coisas lá. E quando eu peguei o microfone, eu disse, gente, está com 2 horas que eu cheguei em Presidente Juscelino, já descobri uma coisa. O doutor Pedro é um ladrão, prefeito. Todo mundo olhou assim, achando que o prefeito ia me dar um murro. O prefeito arregalou os olhos, olhou para mim. A mulher dele ficou me olhando pasma. Aí, antes que degringolasse, eu disse, está com 8 anos que ele chegou em Presidente Juscelino, a primeira coisa que ele fez foi roubar o coração da Tamires e casar com ela. Aí todo mundo relaxou. Se acalmou ali. Então, são ganchos para você chamar a atenção, porque ninguém estava prestando atenção. Quando eu chamei o prefeito de ladrão, todo mundo parou. Até os garis que estavam limpando a praça pararam para ver o que ia acontecer. E aí, quando chamei a atenção, vai apanhar agora, hein? Quando chamei a atenção, aí eu empurrei meu discurso no povo. Então, são situações que você tem que... Teve outra cidade que eu cheguei lá, o prefeito apoiava o Everton Rocha. Quando eu cheguei lá, eu ia inaugurar um restaurante popular. Quando eu cheguei, tinha uma barreira para não passar a minha comitiva. Aí eu desci do carro. Onde é a casa do prefeito? Aí me disseram, tu tá doido, Madeira? O prefeito estava falando. Fui lá, quando cheguei lá, o que é isso, rapaz? Eu venho inaugurar um restaurante e você tenta... porque vocês estão usando a máquina. Aí eu disse, que máquina, rapaz? Nós estamos inaugurando um restaurante popular. Aí o presidente era o Bolsonaro. Tu acha que o presidente também não está inaugurando as obras? Aí eu sei que terminei convencendo o prefeito, levei ele e fizemos a inauguração. Então, outro que eu cheguei foi em uma cidadezinha lá no rumo da Baixada, ia inaugurar um estádio. Quando cheguei lá, o pessoal da Lago do Junco, o pessoal do cerimonial do governo, nesse tempo era eu e o Brandão estava internado. Aí o pessoal foi, secretário, não desça, vamos embora, que o clima aqui não. E o que foi que teve? A prefeita mandou trancar o estádio de corrente e tal, mandou arrancar a placa. Aí eu
disse, sai do meio. Abri a porta e fui bater lá, ver o povo filmando e todo mundo dizendo o que ia acontecer. Quando eu cheguei lá, estava fechado de cadeado a porta do estádio, a placa arrancada. Aí eu peguei o microfone e disse, prefeito, você trancou o estádio, você arrancou a placa, mas a obra a senhora não arranca. Então essa obra vai ficar aqui para o povo de Lago do Junco. E aí eu digo, eu vou cantar uma música para você. Aí cantei, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Resultado, viralizou e na eleição a prefeita perdeu para o grupo que era adversário dela por causa disso. Então, você tem que ter jogo de cintura e só quem tem experiência, só quem já passou por todas as situações pode fazer isso. Por isso é que eu quero um mandato. O senhor foi deputado federal 4 mandatos. O senhor está indo agora disputar uma eleição para deputado estadual. Por que para deputado estadual e não federal novamente? Porque agora eu quero mergulhar na política do Maranhão. E não tem mandato pequeno. Tem ocupante pequeno no mandato grande. Você pode ser presidente do Brasil e ser um pigmeu. Você pode ser um vereador e ser um gigante. Então eu quero ser um gigante na Lema, na Assembleia Legislativa, para discutir o Maranhão, para resolver, ajudar o governador, seja quem for, espero que seja o Orleans, que é quem eu apoio, a encontrar soluções para o Maranhão, usando a minha vivência, usando a minha experiência, a minha boa vontade, usando tudo que eu aprendi ao longo da minha vida como político ou como cidadão. Por isso é que eu quero ser deputado estadual, por isso é que eu vou para essa luta, por isso é que eu comprei até um tênis para percorrer o Maranhão. Deputado Sebastião Madeira, doutor Sebastião Madeira, prefeito Sebastião Madeira, o senhor tem uma trajetória grande na vida política e eu lhe pergunto, por que o Maranhão ainda continua nesse atraso? Ainda os índices indicam, né, que o Maranhão ainda está sendo um dos estados mais pobres da federação e muitos números indicam que o Maranhão ainda não avançou como deveria avançar. O que precisa fazer para que a gente saia desses índices? É histórico. Um governo não vai tirar essa situação. O governador Brandão, hoje o Maranhão é o 2º ou 3º em índice de emprego no Brasil, né? O governador Brandão tem avançado, tirou mais de 1 milhão de pessoas da extrema pobreza com os programas sociais. O governador Brandão tem ido atrás de empresas, ali em Balsas mesmo, uma grande empresa chegou lá, mas no Maranhão todo, com incentivos, com trabalho. O problema é que nós estávamos tão atrás que mesmo avançando, ainda não conseguimos alcançar os outros estados, mas o Maranhão está num bom caminho. Por isso é que o estado precisa ter continuidade num projeto como esse, administrar o estado, mas envolvendo todos. Ninguém pode administrar o Maranhão sozinho, por isso é que o estado chegou nessa situação que, com tudo que tem sido feito pelo governador Brandão, ainda continuamos na rabeira, mas avançamos bastante. Você acredita que essa situação logo vai mudar? Vamos sair desses índices que... O Maranhão, os índices têm melhorado muito. Claro que os outros estados também estão melhorando. É como você vai uma corrida que tem alguém 10 quilômetros na sua frente. Mesmo que você corra mais do que quem está na frente, vai custar para você encostar nele e ultrapassar. Mas estamos num bom caminho, por isso é que eu também quero ter mais este mandato, né, para que eu possa ajudar o Maranhão com a minha experiência, com o meu trabalho, ajudar o governador e a partir da Assembleia a gente também contribuir para esta arrancada do Maranhão. Doutor Sebastião Madeira, vamos passar aqui para os nossos telespectadores as redes sociais, né, para o pessoal lhe acompanhar, rede social. O doutor tem um gabinete aqui que atende o povo, fala para a gente aí dessa demanda. Eu tenho um gabinete em São Luís, na Rua dos Holandeses, ao lado do Bar Velho John, que é conhecidíssimo, né, na Galeria José Silva. E aqui eu tenho o gabinete na Rua Paraíba, entre a Dorival e a João Lisboa, Rua Paraíba 607,
onde era a clínica do Dr. Chibata, fica ao lado do antigo Pequeno Príncipe. Eu dou expediente lá, atendo as pessoas, lá tem a nossa equipe organizando a pré-campanha e é isso aí, né? Estamos à disposição, estou fazendo, a minha pré-campanha envolve 27 cidades, do São Pedro da Água Branca até Mangabeiras, no sul do Maranhão, Sambaíba, do Itinga até Carolina, e vamos até Grajaú e também em São Luís. Estou fazendo a campanha em São Luís porque ao longo da minha, quero confessar aqui um erro, ao longo da minha vida pública, eu sempre deixei São Luís de lado. Não foi um erro. Você não pode virar um político de grande dimensão no Maranhão isolando a capital, porque lá as coisas acontecem. Eu vi isso nesses 4 anos que eu virei secretário, quer dizer, eu consegui, em 4 anos de secretário, virar um político estadual, o que eu não consegui em 22 anos de mandato, porque me restringia de Imperatriz para Brasília, né? Então, eu estou corrigindo essa lacuna. Não é que meu Imperatriz e a minha região é a minha tomada onde eu me abasteço da energia política, mas não posso... Ninguém pode desconsiderar que em São Luís as coisas acontecem lá que está o núcleo do governo, para você participar, para discutir, para ter influência, inclusive na região, você tem que estar forte lá também, por isso é que eu também estou fazendo campanha em São Luís. Qual o partido que o Sebastião Madeira se encontra hoje? A minha vida toda foi um único partido, o PSDB, de 1988 até 31 de março de 2026. As circunstâncias mudaram, o PSDB perdeu o foco, o PSDB perdeu representatividade e eu era o presidente do PSDB no Maranhão, mas foi imposto a condição para continuar com o PSDB, eu tinha que montar uma nominata para deputado federal e eu sou candidato a estadual dessa vez. Então, eu preferi abrir mão do partido e me filiei no MDB, vou disputar pelo MDB, que é um grande partido, inclusive é o partido do qual saiu o PSDB. Então, voltei para o leito original, que é o MDB, número 15. Quero agradecer aqui o doutor Sebastião Madeira, que é pré-candidato a deputado estadual. As redes sociais do doutor Sebastião Madeira é Sebastião Madeira ITZ. Se botar Sebastião Madeira, você vai achar. Me acompanhe, as postagens estão viralizando. Eu já tive postagem de 990 mil visualizações. Olha aí, o homem está bombando na internet. Uma entrevista que eu dei no Grajaú, eu tirei um pequeno trecho que eu falo sobre Orleans, como ele começou a trabalhar, deu 989 mil e alguma coisa, quase 900, chegando quase 1 milhão de visualizações. Essa primeira postagem do Madeira IA, do Meta, que agora é Madeira IA, já está chegando em 400 mil visualizações. Então, é tudo as postagens de 200 a 400 mil visualizações. Por quê? Porque é uma linguagem moderna, tecnológica. E o Madeira se adaptou a essa linguagem, né? A era das redes sociais, da tecnologia. Aí o senhor está aproveitando bem essa... Inteligência, sabe que a definição de inteligência é a capacidade de se adaptar. Inteligência é a capacidade de você viver, seja em que ambiente for. Então, eu tenho 76 anos, eu não posso viver na década de 60. Eu não posso viver na década de 70, onde eu tinha de 20 a 30 anos. Não posso viver na década, eu tenho que viver na década de 2020. E estou muito à vontade nessa década, muito feliz. Estou numa das melhores fases da minha vida, a década de 70, e com a de 80, aí é que o Madeira vai ficar on, o pai está on, aí é que o Madeira vai ser IA, porque sempre é Madeira neles. Muito bem, obrigado Madeira, satisfação recebê-lo aqui. E você acompanha as nossas entrevistas na TV Cidade Esperança, todas as terças e quintas-feiras, às 13 horas, no canal 14.1 TV Cidade Esperança. Nosso muito obrigado, fiquem todos
na paz do Senhor e até a próxima.